boa noite a todos vocês que estão na página da Revista Reação no Facebook. 15 de outubro, 18 horas, Dia do Mestre, Dia do Professor, Rodrigo. Dia do Mestre. Palmas aos nossos professores, palmas aos grandes mestres desse país, ao mestre com carinho, né? Abrão? Aos mestres com carinho, esse foi o título da nossa live aí. Obrigado, Abrão. Hoje a gente está com uma ajudante nova aí, uma nova compondo nesse nosso time, que é a Ana Paula Navarrete, ela que está interpretando tudo em Libras para a gente hoje aqui, acompanhando os nossos espectadores surdos, né? O Neivaldo, que é o nosso entrevistado surdo hoje também, e ela que vai estar interpretando tudo em Libras nessa live hoje. Queria agradecer a presença da Ana Paula, agradecer a presença do professor Neivaldo. Grande Neivaldo! Abraço, Neivaldo! Neivaldo é muito querido, aí há muitos anos que a gente se conhece. Eu não vou falar que faz 25 anos que a gente se conhece, porque senão vão achar que a gente é velho, né, Neivaldo? Queria falar também aí o Neivaldo, que está em São Paulo, né? Professor está em São Paulo. Temos outro professor, outro mestre, lá no Amazonas, lá em Manaus, que é o professor Batista. Daqui a pouco o Abrão vai apresentar o professor Batista também. E daqui a pouco a gente entra também com o professor Hélio Araújo, que caiu o contato dele na última hora aí. Abrão, vou fazer o seguinte, o Marcos está me passando o link dessa live, eu vou sair agora por alguns minutinhos, você toca a bucha aí, apresenta essa galera boa e daqui a pouco eu volto, tá? E para a gente tocar essa live juntos aí. Por enquanto fica com você, Abrão. Já eu volto. Até mais. Legal, legal. Que imensa alegria, que imensa alegria. Ana Paula Navarrete, seja bem-vinda, viu? Obrigado por estar conosco. Lauro Davos, o irmão Lauro Davos, disse: o educador sabe que a vida não é linear e sabe que a condição humana é frágil. Por isso cultiva a espiritualidade, a ética, a solidariedade. O educador é mais que cidadão, torna-se cidadão planetário. Sensibiliza-se com a terra agredida, cuida da existência e da vida. Esta é a nossa missão nesta live de hoje. Deveríamos fazer isso todos os dias do ano, homenagear os nossos mestres, homenagear os nossos professores. Mas hoje, em especial, nós temos essa missão nesta live do dia 15 de outubro. Quero dar o meu boa noite. Vamos começar. Hoje nós estamos por todo o Brasil. Todo o Brasil hoje está na nossa live. Professores com deficiência nesta live. Quero começar lá no Amazonas, com o professor Claudenilson Pereira Batista. Professor Batista, boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença na nossa live, viu? Boa noite, Rodrigo, o prazer é todo meu, né? Quero agradecer o convite, e é interessantíssimo e importante esse momento, né, de interação com colegas do Brasil inteiro, né? E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Legal. Quem está em São Paulo, capital, é o professor Neivaldo Augusto Zovico. O professor Neivaldo, ele é surdo e participa junto com a ajuda da Ana Paula. Professor Neivaldo, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Muito obrigado, professor. De nada. Legal. Agradece o convite. Maravilha. Bom, nós temos vários convidados. Daqui a pouco chegam outros convidados na sala. São 7 convidados. Nós vamos para o estado de Pernambuco, vamos para o Rio Grande do Norte, para o Rio de Janeiro. Daqui a pouco professores por todo o Brasil vão falar conosco aqui. Quero começar com o professor Batista, graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas, especialização em Educação Inclusiva pela Universidade Federal, atendimento educacional especializado, tem um trabalho sensacional em Maringá, no Paraná, mestre em Educação, doutorado em Educação pela Universidade Federal do Amazonas. Professor, eu gostaria que o senhor pudesse falar para a gente qual é a sua deficiência, você é professor de qual matéria e desde quando? Então, eu tenho retinose pigmentar, né, que é uma degeneração na retina, né, sou deficiente visual cego, e eu, no momento,
Eu não estou em sala de aula, eu trabalho como assessor pedagógico na Gerência de Educação Especial da CEMED Manaus. Ah, olha aí, que legal, que legal. Vamos falar agora com o professor Neivaldo Augusto Zovico, que está em São Paulo, capital. Professor formado em matemática, especializado em pós-graduação de educação especial da audiocomunicação para deficientes auditivos. Professor de Libras em pós-graduação e graduação e consultor e palestrante de acessibilidade para a comunicação de pessoas surdas. Professor Neivaldo, o senhor poderia falar um pouco da sua deficiência, qual é a sua matéria, e qual escola o senhor hoje exerce a profissão, professor? Ana Paula, seu microfone está desativado. Só um minutinho só. Ana Paula. Assim. Peraí. Você começa de novo, por favor? Começa de novo, por favor. Sim. Eu trabalho, a área que eu leciono, eu sou professor de matemática, Libras, eu trabalho dentro de uma escola para surdos. Dentro dessa escola, eu leciono ensino fundamental 1, ensino médio, ensino fundamental 2. Dentro dessa escola, eu leciono só para alunos surdos. Por quê? Porque eu ensino língua de sinais. Dentro dessa escola, a comunicação é a segunda língua, a Libras, né? Que é a língua deles, língua de sinais. Todos eles se comunicam com a Libras. Tem alguns que são oralizados, tem crianças que falam a língua de sinais. Todos eles são sinalizantes, falam com a Libras, eles conseguem se comunicar com a Libras. A gente tem um trabalho muito legal dentro dessa escola. A gente trabalha com bilinguismo lá dentro. Todos os alunos ensinam, a gente tem uma luta muito árdua lá dentro. A gente trabalha com muito afinco com a escola lá dentro. A gente ensino fundamental 1 até o 9º ano, também no ensino médio. A gente adquire conhecimento lá dentro. 1º, 2º ano, 3º ano, a gente se desenvolve lá dentro, adquire muito conhecimento, habilidades cognitivas, a gente tem uma identidade surda lá dentro, a gente trabalha muito o cognitivo dos nossos alunos lá dentro, a gente consegue, de fato, um conhecimento efetivo lá dentro. É muito gratificante o ensino lá dentro dessa escola onde eu leciono. Legal. Aí o professor Neivaldo Zovico. Muito obrigado, professor Neivaldo. Daqui a pouco eu volto com o senhor, volto com o professor Batista. Queria ir para o interior de São Paulo agora. Pronto, só para avisar que eu voltei, viu, gente? Desculpa a minha ausência aí tanto tempo, mas voltei. Legal. Vamos para Paulínia agora. Vamos lá em Paulínia, interior de São Paulo, uma cidade belíssima. A professora Isis está na sala aí, Marcos. Consegue colocar a professora Isis Maria de Almeida Ramos para poder falar com a gente? Olha lá, professora Isis. Boa noite a todos. Agradeço o convite por poder partilhar um pouquinho da nossa experiência como professora com deficiência, né? Nessa longa trajetória nossa de formação e de trabalho com os alunos com deficiência. Atuo numa EMF, na EMF Maestro Marcelino Pietrobon, aqui em Paulínia, na sala de recurso multifuncional. Trabalhamos com ensino EMF é Educação Fundamental? Desculpa. Educação Fundamental, né? Eu trabalho no Fundamental 2 e no EJA,
tá? Então, a gente atende os alunos com deficiência no contraturno. Então, tenho alunos tanto do Fundamental 2 como do EJA. E o EJA, à noite, nós temos uma educação bilíngue à noite, tá? Então, eu atuo no período matutino e vespertino, e tem a equipe de professores bilíngues que trabalham no período noturno nessa mesma escola. Nós trabalhamos com a educação para os alunos com deficiência no contraturno, trabalhando com a habilidade para eles se desenvolverem em suas vidas, no cotidiano, uma instrumentalização de habilidades para a vida deles. Então, que idade tem esses alunos, professora? Não é só a questão pedagógica, tá? Então, são adolescentes, a partir de 11 anos até 25 anos. Olha só, e quanto tempo faz que você dá aula? Eu já trabalho aqui na Prefeitura de Paulínia, já faz 15 anos. E eu me formei, Pedagogia e Educação Especial pela PUC Campinas, há 18 anos, tá? E quando eu estava na metade da graduação, eu decidi prestar esse concurso. E foi um grande desafio no início, porque ninguém falava, você já vai prestar esse concurso? E eu acreditei, passei nesse concurso e fui chamada depois de 2 anos. Eu já estava com o diploma na mão. E né? Você usa cadeira de rodas, né, Isis? E qual que é a sua deficiência? A minha deficiência é artrogripose múltipla congênita. Eu tenho a deficiência nos braços, como vocês já puderam perceber. Minhas mãos, eu tenho deformidade nas mãos, nos pés, e tenho a deficiência nas pernas também. Sou cadeirante, tá? Mas essa minha deficiência não me impediu de me desenvolver, de trabalhar, de estudar, de me aperfeiçoar. Então, atualmente, eu gosto muito de transmitir a minha experiência como aluna com deficiência para os meus alunos. Que acaba sendo um exemplo e tanto para essa garotada também, né, Isis? Eles gostam bastante da nossa atuação, e a gente trabalha muito com a educação para as diferenças, né? Acreditando sempre no potencial de cada um. E como é que é ser uma professora com deficiência, superando as dificuldades do próprio sistema de ensino, né, que a gente tem, né, questão de acessibilidade, do material didático, como é que é ser uma professora com deficiência no Brasil? Ainda mais na rede pública, né, Isis? É um grande desafio, até porque, Rodrigo, eu trabalhei 11 anos na estimulação precoce com os bebezinhos com deficiência. E lá eu já estava adaptada. Eu trabalhava em várias unidades aqui no nosso município, eu trabalhei em 14 creches simultaneamente, né? E faz somente 4 anos que eu decidi mudar de nível de ensino. E agora eu estou no Fundamental 2. Então, foi uma readaptação. Então, quando eu cheguei na rede municipal há 15 anos atrás, não tinha infraestrutura nenhuma de acessibilidade. Não tinha banheiros acessíveis, não tinha vagas onde eu pudesse parar o carro adaptado próximo. Era uma verdadeira aventura. Mas, aos poucos, o sistema foi me conhecendo, eu fui conhecendo o sistema, fui mostrando que não é necessário grandes mudanças para nós termos a facilidade de acessibilidade. São coisas básicas e importantes no nosso dia a dia. Até quando fui para o ensino fundamental 2, por exemplo, o acesso à lousa, por exemplo, era um grande desafio. Era um grande desafio. Como uma professora cadeirante vai escrever na lousa? E consigo. Quando mesmo com os braços tendo essa dificuldade, você consegue escrever na lousa?
Sim, porque eu peço para que, eu pedi já, quando eu cheguei na escola, eles descerem a lousa, né? E eu não uso a lousa na parte superior, eu uso a lousa na parte inferior. Tanto que quando eu estou com os grupos de alunos em atendimento, quando eu estou explicando cálculos matemáticos, por exemplo, eu peço para que eles façam na parte inferior da lousa, e não na parte superior. E muitos dos meus alunos amam me ver escrevendo na lousa, amam. E qual foi a primeira, como é a primeira reação dos alunos quando são alunos novos? Chegou a professora na classe, primeiro dia de aula, entra a Isis na cadeira de roda, como é a reação dessa garotada? É um pouco desafiante essa visão. Por que desafiante? Porque eu quebro todos os paradigmas, né, pessoal? Porque quando chega um professor novo, normalmente eles idealizam um professor sem deficiência, um professor que ande, um professor totalmente diferente. E eu entro na minha cadeira de rodas, principalmente nos 6º anos, que são alunos novos a cada ano, né? E eu faço um trabalho junto aos professores das disciplinas, dentro de sala de aula mesmo. Então, é uma prática nossa cotidiana de entrar na sala e ir me apresentando, né? E eles me perguntam, perguntas variadas. Professora, mas como que você consegue escrever na lousa? Professora, mas como que você consegue fazer o atendimento de tal aluno? E no dia a dia, no cotidiano nosso, é que esse paradigma vai sendo quebrado. A hora que eles me perguntam, professora, mas como que você vai subir lá? Porque eu trabalho na maior escola de Paulínia, são 4 blocos de salas de aula, quase 2.000 alunos. Então, é um universo muito grande de acesso. E a hora que eles me veem correndo pelas rampas na escola, para cima e para baixo, com cadeira motorizada, aí eles ficam encantados. É tão legal esse encantamento deles, que quando eu acesso a sala de aula, onde tem alguns alunos com deficiência, que eu preciso ter esse acesso facilitado, muitas vezes eu entro com a cadeira, eles já vão abrindo o espaço nas fileiras para que eu possa acessar os corredores das salas de aula, sabe? É uma visão bem diferente, sabe? E que é diferente de quando eu atuava com a estimulação precoce, com os bebezinhos, né? Olha só. Uma o professor aula hoje, Oi, a nossa live de hoje é uma aula, não é uma live, é uma aula. Literalmente, né? Literalmente uma aula. E vamos falar com o professor Claudenilson, lá do Amazonas? Vamos lá. O professor Hélio também já está na sala já. O professor Hélio lá de Petrolina, daqui a pouco vamos fazer o seguinte, Hélio também. O professor Hélio fica para o segundo bloco, então. A gente inverte com a Iris. Tudo bem? Fechou. Vamos lá. Professor Batista, lá em Amazonas, lá Manaus, né? Lá no Amazonas, lá em Manaus. Professor Batista, vamos falar a mesma coisa. Isso. O senhor é cego, é isso? Começou a dar aula para que turma e há quantos anos? E que matéria, né, que o senhor dá aula? Então, E que matéria que o senhor dá aula? Tá, eu me graduei em filosofia, mas a minha cadeira eu fiz prestei concurso para a CEMED Manaus, para a cadeira de ensino religioso, né? E eu fui ministrar aula na Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas, a ADVAN, né, onde tinha, inclusive, atendimento educacional especializado, né? E foi quando eu fiz 2 especializações na área da educação especial, né, que o que me credencia a trabalhar atualmente como assessor pedagógico é exatamente a especialização em atendimento educacional especializado. E, então, após essa passagem pela Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas, experiência com a AEE, né, eu fui trabalhar como assessor pedagógico
que é o assessor pedagógico? Aqui em Manaus, nós temos a gerência de educação especial e tem os assessores pedagógicos que visitam as escolas que têm alunos com deficiência, e todas elas têm, né? E graças a Deus, né? E o trabalho consiste fundamentalmente em orientar os professores, tanto da sala de recurso, da classe especial, da EJA, como da sala comum. Orientar como esses professores devem atender os alunos com deficiência. Entendi. Mas, por muito tempo, eu lecionei no curso de pós-graduação, pelo IFAM, Instituto Federal Tecnológico do Amazonas, em turmas na capital e no interior do estado, né? E as turmas eram só de professores, né, sem deficiência, uma ou outra turma que tinha algum professor com deficiência. Mas... E como é que era essa experiência de lecionar para pessoas que não tinham deficiência e eles... e a primeira impressão que tinha quando chegava lá o professor Batista, cego, para dar aula para esse povo todo, como é que era? Pois é, isso é que é interessante, porque a coisa se inverteu, né? Se inverteu. Enquanto eles estavam acostumados, enquanto o comum era os professores sem deficiência receber os alunos com deficiência, aí inverteu-se. Era o professor que tinha deficiência, né? E aconteceu um fato interessante. Numa dessas cidades do interior, eu estava em sala de aula, lá arrumando, conectando caixa de computador, né, para depois passar vídeos, e tinha uma pessoa me auxiliando. E eu estava com a bengala na mão, armada, e os professores ainda naquele entra e sai e tal, e alguém perguntou, o professor já chegou? Ele disse, não, tem um rapaz lá ajeitando os equipamentos e um senhor lá deficiente visual. Então, o professor ainda não chegou. O professor não chegou. O professor ainda não chegou, só tem um rapaz lá ajeitando os equipamentos e um senhor lá com deficiência visual. Aí, num dado momento, depois que os equipamentos estavam todos ligados, né, vamos começar a aula, me apresentei, e aí que eles foram saber que eu era o professor. Porque esse projeto do Instituto Federal Tecnológico, que o curso era de educação inclusiva, tinha uma característica interessante, que metade dos formadores tinham deficiência. Tinha 2 com deficiência visual, aliás, 3 com deficiência visual e 3 com deficiência auditiva, né? E uma com deficiência física. Então, o impacto já começava no primeiro módulo, né, que eu sempre ministrei políticas públicas, que é a minha formação, né, de mestrado e doutorado, e a gente criava esse choque, né, esse choque mental, digamos assim, choque de realidade. Mas depois era extremamente salutar, e depois muitos nos tornamos amigos, e foi uma experiência assim, interessantíssima. O Neivaldo, no seu caso, como é ser um professor com deficiência auditiva, lecionando matemática para a turma, como que foi a sua aceitação desses alunos com o professor Neivaldo sendo surdo? Como é que é? Conta para a gente, porque você já dá aula há muitos anos, né? Bom, eu queria muito agradecer vocês por estar aqui, uma live muito boa. Eu trabalho dentro de uma escola da prefeitura. Já faz muitos anos, 25 anos já que eu trabalho. Mas foi anos de muitas lutas, não foi concurso, não. Mas, infelizmente, eu não ingressei no concurso, foi muitas lutas, realmente. A língua portuguesa é a minha primeira língua, a minha segunda, a língua portuguesa é minha segunda língua, a minha primeira língua é a língua de sinais.
A minha língua é a língua visual, lógico que é a língua visual. É muito importante a acessibilidade da língua visual. É muito importante a Libras como a língua visual. Eu ensino a matemática para os surdos por meio da Libras, é a minha língua visual. A comunicação é por sinais. É por sinais, unida visualmente. O surdo tem aquele conceito é muito visual. A matemática é muito mais fácil de ser ensinada do que a língua portuguesa. Eles conseguem muito bem assimilar a matemática do que a língua portuguesa. É lógico que eles ficam admirados, a família fica muito admirada com o professor surdo, os adultos também. Às vezes a família não sabe que tem um professor surdo que sabe Libras, copiam a gente. Nossa, um professor surdo pode ensinar matemática, pode ensinar, lecionar alguma coisa? Sim, eles copiam a gente, alguns aprendem de fato. Alguns alunos eles querem aprender, assim como os ouvintes. Eles têm a capacidade de aprender efetivamente, lógico que eles podem aprender, assim como a família deles. Precisam acreditar na gente. Alguns até se emocionam. A nossa cultura, temos a nossa identidade é sinalizante. A gente pode aprender assim como os ouvintes. Só temos contatos. Temos contato com a Libras, aprendemos a Libras de fato, que a gente consegue, sim, aprendemos. Como todos vocês conseguem aprender, qualquer deficiência, a gente consegue aprender. Muitas pessoas trabalham ensinando, qualquer professor ensina, faz faculdade, a gente precisa aprender com a diferença. Mas eu trabalho dentro de uma escola da prefeitura. Tem muitos surdos, tem 40 alunos, eu tenho 40 alunos surdos dentro dessa escola da 40? Prefeitura em São Paulo. Caramba! A minha vivência com os alunos surdos, eu acredito muito neles, eu acredito muito que eles conseguem aprender, junto com as famílias, com a colaboração da família. Tem alunos implantados, tem alunos oralizados. Assim como os alunos ouvistas, como a cultura ouvinista, a gente consegue aprender sim. Os alunos implantados aprendem, depende muito da pessoa. Elas conseguem. Que joia. Por exemplo, aluno implantado consegue aprender, mas é muito barulho, é muito dificultoso para ele. A nossa identidade é a Libras, a gente é muito sinalizante. Por exemplo, a família fica muito preocupada, ele precisa ouvir. Não, parem com isso. Se nasce ouvinte, é ouvinte. O surdo, a comunicação do surdo é a Libras, não tem jeito, é a Libras, a experiência é a Libras. O nosso mundo é a Libras, a nossa identidade é a Libras. O ouvinte, a cultura deles é falante. Não tem outro jeito. Joia. Ô, Abrão. Rodrigo, meu querido. Eu faço parte de uma escola de bilinguismo. Olá, oi? Oi. Avisa o professor que a gente vai ter que chamar o Abrão agora, já a gente volta com ele. Tá, daqui a pouco volta com você. Muito obrigada. Tá. Ô, Abrão, tem muita gente acompanhando a gente aí, que provavelmente hoje até uma das lives mais gostosas que a gente está fazendo nos últimos tempos. Quem está aí com a gente acompanhando de pertinho, para a gente já voltar com as mensagens finais desse primeiro bloco, desse primeiro grupo de mestres aí que estão acompanhando a gente hoje. Digo, vocês lembram daqueles locutores de corrida de cavalo no Jockey? Eu vou ter que fazer igual aqui. Igualzinho, porque o que tem de gente na nossa live aqui hoje olha, que legal, cara, que legal. Carlão Gomes, Robson Lira Alves, Ivone Voiski, Aparu, Uberlândia, boa noite a todos. Olha. Eliane Souza, Luciana Trindade, professora Luciana Trindade aqui na nossa live, o Levi Carneiro
Oliveira, por aqui. Margarida Seabra de Moura. Dona Margarida está ligadinha na nossa live lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Lá no México, Angel Quezada, acompanhando a nossa live no México, viu, Rodrigo? México, legal, que bacana. Tereza Balbino, boa noite, dona Tereza. Renata Lilian de Oliveira. A Simone Meloni Bruneri, parabéns a todos os professores. Tudo bem, Simone? Boa noite. Boa noite. A Daíla Menezes. O Carlos Roberto Pel. Tudo bem, Carlos? Boa noite. Cleidenício Nascimentos. João Lage, nosso amigo João Lage, também na nossa live aqui. Muita gente. Carlos Clemente, Milda Saragossa Ramos, Lúcia Calisto, Roseli Mancini, Eliane Souza. Rodrigo, muita gente. Caramba, aqui muita parabenizando gente. os mestres, viu, cara? Que bacana, parabéns mesmo. Vocês mestres estão de parabéns. Eu queria começar pela Isis agora, porque daqui a pouco a gente entra já no intervalo comercial para iniciar o segundo bloco. Isis, eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus alunos, em especial para os mestres com e sem deficiência que estão nos assistindo agora, e do Brasil inteiro, porque você viu que tem gente do Brasil inteiro, do México, tem gente do Uruguai, Paraguai, muita gente assistindo a gente na Argentina também, muita gente assiste as nossas lives fora do Brasil. Eu queria que você deixasse uma mensagem, não só para os alunos, mas para os outros companheiros de profissão, aí, para os outros professores, outros mestres, e nesse Brasilzão aí que é tão cheio de diferenças, né, de uma região para outra, e eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo nesse dia tão especial. Para que consigamos trabalhar com as habilidades de cada um, e não com as dificuldades de cada um. Por que menciono isso? Quando o professor Neivaldo estava falando sobre o acreditar, né, da questão da reabilitação, né? Nós também, com deficiência física, também temos essa dificuldade. Muitas vezes, quando a equipe clínica decide, não, a Isis tinha que andar, Vamos parar com essa questão de reabilitar a pessoa. Vamos trabalhar com o seu potencial, com as diferenças de cada um. Então, essa mensagem que quero deixar. Vamos trabalhar com as habilidades dos nossos alunos, vamos acreditar no potencial de cada um. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar minha experiência de vida. Teria muito mais coisas para colocar. Eu sou conselheira do Conselho Estadual para Assuntos das Pessoas com Deficiência, representando a Fraternidade Cristã das Pessoas com Deficiência, o núcleo de Campinas. Então, eu teria muito mais coisa para colocar, mas eu acho que é importante eu deixar essa mensagem final em poucas palavras, do acreditar nas habilidades diferentes de cada um, seja os alunos com deficiência, seja os alunos que não têm deficiência, seja essa mensagem para os meus colegas professores que não têm deficiência, que muitas vezes deixam de acreditar no potencial do aluno com deficiência, tá? Então, vamos acreditar no potencial de cada criança, de cada aluno, de cada jovem, idoso com deficiência, mas vamos acreditar verdadeiramente. Vocês são prova disso, né? Que hoje já foram alunos um dia e hoje são aí mestres passando todo esse conhecimento para essa garotada. O professor Batista, eu queria que o senhor deixasse agora a sua mensagem final aí para alunos, para professores, com e sem deficiência, de todo esse Brasilzão e fora do país também que estão assistindo a gente agora. Perfeitamente. Eu quero dizer que nesse momento tão atípico que nós estamos experienciando, que professores, de uma forma geral, né, que
procure conhecer seu aluno, procure encontrar uma maneira para que ele possa aprender. Se ele não está aprendendo de uma forma, busque uma outra forma para que ele possa aprender. Né? E dizer que nós, professores, não podemos desistir. Apesar de todas as dificuldades, nós não podemos desistir. Eu costumo dizer que o professor é o único profissional que não pode desistir. Se o professor desistir, nenhum país terá futuro. Né? Não tem o direito de desistir, né, professor? Nós não nos permitimos, não temos o direito de desistir. Né? E eu quero falar também para os professores que, nesse momento de atendimento à distância, foque no qualitativo, não se preocupe tanto com nota. Né? Nós estamos ainda muito... essa questão da nota, aprovação, reprovação, está muito arraigado ainda no nosso sistema escolar. Nesse momento, não é para se pensar tanto em nota, no quantitativo, e sim no qualitativo, nos esforçarmos para que esse aluno aprenda. E, para concluir, eu quero lembrar do prólogo da obra do filósofo alemão Nietzsche, né? Assim falou Zaratustra, quando esse mestre saiu de sua caverna pela manhã e, num diálogo com o astro maior, com o sol, ele pediu sabedoria. E ele pediu sabedoria para que transbordasse a sua taça, né, de sabedoria, para que ele descesse às profundezas das trevas da ignorância, iluminasse os homens e os tirasse da miséria humana. Um grande abraço, felicidade a todos os professores desse país e do mundo inteiro, e agradecer o convite, muito obrigado, e dizer que foi um momento muito especial para mim e para os professores que foram convidados. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Batista. Eu queria ouvir agora as considerações finais do Neivaldo Zovico, a mensagem do Neivaldo para os seus alunos e para os pais desses alunos e também para os outros professores, surdos ou não, pessoas com deficiência ou não, mas o seu recado final, a sua mensagem final, antes de a gente chamar o intervalo e voltar no segundo bloco com outros mais 4 professores que estão aguardando a gente aí para o segundo bloco. Neivaldo, é com você. Bom, eu quero agradecer muito, muito a oportunidade desse importante debate, dessa visibilidade. Eu, como surdo, todos vocês, cadeirantes, deficiente visual, todos aqui convidados, por essa ajuda, por todos os alunos, por essa superação que eu vi aqui com todos os professores, por esse exemplo de vida de vocês, por esse esforço, por vocês acreditarem em vocês mesmos como professor. Nós juntos, professores com deficiência, temos a nossa missão de ensinar. Nós somos docentes. Nós precisamos ensinar com nossos exemplos, nossos alunos aprenderem a ser melhores. Nós, com muita insistência, não com rigidez, mas com insistência, passarmos nossos exemplos de vida. Sim, ensinar, compartilhar, é isso que a gente tem que fazer, compartilhar nossos exemplos de vidas, com união, com a ajuda da família. Precisamos acreditar, isso é muito importante, com incentivo, incentivar nossos alunos, acreditarmos, sim, acreditarmos neles. Parabéns a vocês, professores, pelo nosso dia. Agradeço de coração a todos os participantes. Agradeço de verdade. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês, meus amigos. Meus parabéns. Palmas a todos, palmas a todos, palmas a todos vocês. E olha, parabéns pela profissão. É a profissão mais importante porque é a profissão das profissões. É a profissão das profissões. Vocês é que nos formaram, nos forjaram e forjam aí e criam as crianças, o futuro desse nosso país. Parabéns mesmo. Parabéns a vocês. Gente, muito obrigado, professor Batista, professor Neivaldo, muito obrigado, Isis, muito obrigado. A Ana Paula volta com a gente daqui a pouco no segundo bloco, o Abrão também, e agora a gente entra
com os nossos apoiadores comerciais. Passar só o recadinho rapidinho dos nossos apoiadores comerciais. Já já a gente vem no segundo bloco com mais 4 professores com deficiência, 4 mestres aí do nosso país para falar a experiência deles. Fica aí, não vai embora não. Aguarda um minutinho só que a gente já volta agora aos nossos comerciais. E chamando os nossos parceiros comerciais, a gente começa pela General Motors do Brasil, a GM, a Chevrolet, as melhores ofertas para pessoas com deficiência com isenção de IPI e ICMS. Aproveite as ofertas incríveis que a Chevrolet preparou e saia de carro 0 quilômetro, lá com os carros com isenção de impostos da Chevrolet, o novo Onix por R$ 52.721 e o Onix Plus Turbo automático também por R$ 55.393. Procure a concessionária Chevrolet mais perto da sua casa. Agora, se você quiser um outro modelo de carro, se você quiser, por exemplo, BMW, quiser Jeep, você tem a Austin, né? A Austin BMW, a Austin Mobility, que trabalha aí com as marcas Jeep e BMW lá no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo, na rua Serra do Japi, 1345. Lá na Austin você compra o seu carro 0 quilômetro e ganha o laudo oficial e as isenções como cortesia, tá? Então a Austin Mobility, o telefone é 0, o código da operadora 11 2076 4400 no bairro do Tatuapé, aqui na zona leste de São Paulo. Agora a gente fala de Volkswagen lá no Rio de Janeiro. A concessionária Volkswagen, que trabalha com isenção de impostos e venda de carros para pessoa com deficiência com isenção, lá no Rio de Janeiro é o Grupo Volkswagen Destaque é o Grupo Volkswagen lá do Rio de Janeiro. Só o maior Grupo Volkswagen do Rio pode fazer mais por você. Então lá você encontra o T-Cross com isenção de IPI e ICMS. Você também encontra lá o novo modelo da Volkswagen, que é o Nivus automático. O Nivus que sai aí por R$ 72.329 ou o Nivus top de linha por R$ 82.771 e o T-Cross sai aí por menos de R$70 mil, está dentro do teto, né, sai aí por 50 e poucos mil reais para pessoa com deficiência. Você encontra lojas a destaque no bairro de Laranjeiras, em Duque de Caxias e no bairro do Campo Grande também. A central da destaque é 0 código 21, código da operadora 21, também é o WhatsApp, e o telefone é 99522-1945, 99522-1945, telefone e WhatsApp da Destaque. E Volkswagen em São Paulo, aí se você quiser a marca Volkswagen, mas na cidade de São Paulo, você vai na Faria Veículos, a Faria Volkswagen, que fica aqui na região central de São Paulo, e lá você encontra o T-Cross também por R$ 57.629, já com isenção, você encontra o novo Polo por R$ 54.748, ou o Virtus por R$ 54.044 na Faria Veículos aqui em São Paulo, com todo o apoio, com todo o atendimento aí para pessoa com deficiência. O código da operadora 11 é o telefone, código da operadora 11 33510800, 33510800 é a Faria Veículos Volkswagen. E quem compra carro precisa, na grande maioria, aí, na maioria das vezes, adaptar esse carro, né? Para que você possa estar dirigindo, você que é uma pessoa com deficiência e precisa dirigir o seu carro. E precisando de adaptação é na Adapt Auto, adaptação veicular, os melhores equipamentos para adaptação do seu carro. Lá você encontra pomo giratório, alavanca de freio acelerador, inversão de pedais, centrais multimídia de comando eletrônico no volante, enfim, todo tipo de linha, direção nacional e direção importada. E você só solicita esse orçamento através lá do contato@adaptauto.com.br, contato@adaptauto.com.br, ou então pelo telefone 0 código da operadora 11 2227 0495 ou no site adaptauto.com.br, eles que são aí um representante autorizado da italiana Kiwi. Esses foram os nossos parceiros comerciais da live de hoje. E vamos chamar o grupo de professores e mestres desse segundo tempo aí, Abrão? Vamos lá, Rodrigo, vamos lá. Junto com a Ana Paula Navarrete, que está interpretando tudo em Libras para você na noite desta quinta-feira, dia 15 de outubro, dia do professor. Conosco agora o professor Hélio de Araújo, que está lá em Petrolina. Vamos falar com a Débora, que está em Natal. Vamos falar com a Regina Cohen, que está no Rio de Janeiro. E também com o Pedro que está em São Paulo. Queria dar uma boa noite para o professor
para o autor de 4 livros, para o professor Hélio de Araújo, professor da Rede Municipal de Petrolina, especialista em ensino de matemática, autor de Andanças, de O Anoitecer de Aurora, O Quarteto e a História de Luta das Pessoas com Deficiência em Petrolina. Professor Hélio, seja bem-vindo, boa noite, obrigado por estar conosco, viu? Boa noite. Eu aqui agradeço, né, estar participando. Eu que venho de vez em quando aqui, né, assistindo, né, o programa de vocês. Então, é um prazer enorme estar aqui falando, principalmente ao lado de outros educadores, né? Que joia, é uma honra ter o senhor com a gente aí, lá diretamente de Petrolina, é isso? Isso. Petrolina é uma cidade de 360 mil habitantes aqui na beira do São Francisco, aqui em Pernambuco. Região muito linda. É atravessar a ponte e você está lá em Juazeiro. Juazeiro, da terra de Ivete Sangalo. Isso, Juazeiro da Bahia. De um lado é Juazeiro da Bahia, do outro lado é Petrolina, terra do bode. E das frutas. É isso aí, das frutas, do vinho. Muito bom vinho em Petrolina também. Vamos lá, Brão. Vamos para a capital carioca agora, para o Rio de Janeiro, a professora Regina Cohen, arquiteta, pesquisadora, professora, especialista e consultora internacional em acessibilidade, coordenadora da Comissão de Acessibilidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, doutora em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, especializada em História da Arte e Arquitetura no Brasil. Professora, que prazer tê-la na nossa live. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui, é uma honra o convite do Rodrigo, através do Abraão, né? Estou muito feliz, não vejo o Rodrigo há muito tempo, mas eu participo às vezes das lives, né? E fico, poxa, Rodrigo, vamos lá, vamos conversar sobre acessibilidade, que é a minha especialidade. Mas, assim, é uma honra e um prazer estar aqui nesse dia especial, que é o nosso dia, né? O Dia do Mestre, né? E aí, foi bem escolhido o tema, o mestre com carinho, né? Isso aí, obrigado, Regina. Muito bom te ver, viu? Muito tempo que a gente não se via, muito bom te ver. É uma honra ter você aqui com a gente. Vamos lá. E agora, quem é, Abrão? Na capital paulista, São Paulo, capital, Pedro Rosengarten Batista. Obrigado. Tudo bem, Pedro? Como é que você está? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado por estar conosco, Pedro. Muito obrigado, com grande alegria que estou aqui. Estou muito feliz de estar nessa live. Esse é o nosso mais jovem mestre, né, Brão? Então, o Pedro é professor assistente do Instituto Yara Angelini, formado pelo ensino médio pela dona Clara Mantelli, pelo ensino do SEJA, participou da criação e coordenação dos projetos lançados no Memorial da Inclusão, Cidades que Me Dizem Respeito, Década da Inclusão, Projeto Autistas Independentes, Raciocínio Diverso. Em 2019, foi aprovado no vestibular de Ciências Sociais da Universidade 9 de Julho e recebeu o primeiro prêmio Marco da Paz, Inclusão Sem Limites, pela Associação Comercial de São Paulo. Esse é o Pedro, o filho do Guto. O Guto está do lado ali, olha lá, ó, o Guto. Tô até ouvindo o Guto que é professor também, né? Cadê o Guto, professor? Ô, professor Guto, aparece aí, Guto. Guto, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha o professor Guto ali. Professor Guto Maia. Professor, fala um pouquinho também. Guto Maia é professor também, é pai do Pedro. E Guto Maia, que é professor há muitos anos, né, Guto? Parabéns a todos. Muito prazer. Obrigado pela presença de vocês aí. Gente, vamos falar um pouquinho da experiência de cada um. Vou começar com a Regina, lá no Rio de Janeiro. Já entrou. Então, Abrão, eu vou chamar o Abrão, então, para poder apresentar a nossa Débora Seabra. É isso? Isso aí. Lá no Rio Grande do Norte, Natal, a Débora Araújo Seabra de Moura, vice-presidente regional para o Nordeste da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, realiza palestras em cursos universitários em diversas áreas, depoimentos e vários seminários e congressos, professora auxiliar contratada na Escola Doméstica de Natal, recebeu o prêmio Darcy Ribeiro de Educação em 2015, conferido pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Oi, Débora, boa noite, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, querido. Assim,
A minha história é essa, né? Como você disse, como você falou. Eu tenho síndrome de Down. Eu tenho 39 anos. Legal, legal. A gente volta daqui a pouco para falar com a Débora também, lá em Natal. Professor Hélio, o senhor, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua deficiência, qual é a matéria que você hoje dá aula, desde quando, e qual é a escola que você atua como professor, professor Hélio? Bom, eu sou tetraplégico, né? Tive um acidente de moto, então eu não tenho movimento de pernas e braços, né? Eu gostaria de registrar que eu tive uma experiência antes da escola em dar aula na minha casa, aula de matemática, né, aula de reforço. Tive essa experiência durante 20 anos, né? Já não sou tão novo, 58 anos, né? Então, eu tive 20 anos dando aula de reforço de matemática em minha casa, e, em seguida, fiz o concurso na rede municipal e sou professor da rede municipal. Por 10 anos, lecionei na escola Eliete Araújo, uma escola até o 9º ano, que também tinha EJA. Como tetraplégico, para atender aos alunos, para dar aula aos alunos que geralmente era de 17 a 75 anos, porque o EJA é isso, né? São alunos adolescente até não ter limite de idade. E como é que eu fazia, né, para ficar mais claro aqui para as pessoas? Eu ficava geralmente num canto, onde eu poderia ver ao mesmo tempo a porta, o quadro e os alunos. Eu tive uma visão completa da sala. Diferente da Iris, eu não usava, pelo menos eu diretamente não usava o quadro, e geralmente os alunos escreviam para mim. Eu ditava, eu usava apostilas, e essa sincronia entre eu e os alunos que ajudavam sempre foi muito boa, né? A aula tanto de matemática quanto de ciências. Geralmente, para mudar de uma sala para outra, eu tinha a ajuda dos alunos, eles faziam isso com muita naturalidade. E, assim, a experiência foi boa. Tive também, Rodrigo, uma experiência na sala de AEE, atendendo os alunos com deficiência de Petrolina. Petrolina, em 2007, teve a primeira sala de recurso, né? E eu também tive uma experiência, né? Na época, eu e as colegas, a gente ainda estava aprendendo, acho que o Brasil inteiro, né? Aquele negócio, vai aprender fazendo, né? Aprender atendendo os alunos. Também foi uma experiência muito boa. Os alunos, eu não senti nenhuma dificuldade dos alunos ou algum preconceito, algum receio, por eu ser tetraplégico. Não, eu acho que a recepção foi muito boa e eu acho, para mim, foi extremamente valioso, porque como eu tive uma primeira experiência de vida andando normalmente sem deficiência até os 21, e me acidentei com 21 anos, tive que fazer toda uma reabilitação, tanto física como psicológica. Então, dar aula, né? Fazer o concurso, dar aula na escola, dar aula em casa também, assim como também dar aula na escola e depois na sala de recursos, da mesma escola, foram experiências maravilhosas, né? Eu acho que as experiências são até mais... garanto para você que não foi só ciências e matemática que seus alunos aprenderam, né? Eu acho que você foi uma grande lição de vida para essa garotada toda que passou pelas suas mãos esses... Quantos anos, professor, como professor? Eu já sou professor há 25 anos, né? Tá vendo? Quantas turmas já se formaram, hein? Não, a experiência que eu tenho como aula de banca, eu cruzo direto na rua com
advogados, dentistas, por exemplo, na experiência de aula de reforço. Eu falo aula de banca porque aqui a gente fala aula de banca, mas é uma expressão mais regional, mas vamos chamar de aulas particulares. Tá. Então, eu falo de vez em quando com vários profissionais. E também os alunos do EJA, onde eu dei aula durante 7 anos, de vez em quando eu passo por pessoas que estão na faculdade ou que se formaram. Né? Coisa boa também, porque é bom lembrar que o aluno do EJA, geralmente ele é um aluno noturno, é um aluno que trabalha, ou seja, ele tem toda uma dificuldade. Né? Só que eu já conheci essa dificuldade, porque essa foi a minha experiência. A partir de 12 anos, eu já estudava à noite, né? E estudei à noite o primeiro grau, terminei o primeiro grau, fiz o segundo grau, e também minha faculdade de matemática foi à noite. Então, eu já estou toda a experiência com a dificuldade que tem de um adulto estudar. E aí a interação foi boa. Acredito que eles aprenderam também, isso você está falando, porque, além do trabalho, além de lecionar, eu também fui um militante. Talvez seja até hoje na área, né? Eu acho que acaba, né? A nossa amiga ali, a arquiteta que vai falar isso, tá confirmando comigo, a gente não tem como a gente fugir. A gente trabalha, mas, ao mesmo tempo, a gente é digamos, um sujeito também na transformação, né? Dizendo o tempo todo que pessoa com deficiência tem que estar nas ruas, tem que estar trabalhando, tem que estar estudando, tem que estar agindo. É isso mesmo, fazendo acontecer. Fazendo acontecer o tempo todo. E quem faz... E olha, professor, quem faz muito acontecer, que eu sei há muitos anos, que eu já conheço há muito tempo, é a Regina Cohen, lá no Rio de Janeiro. E não é só no Rio de Janeiro, não, no Brasil inteiro. Essa mulher aí era uma batalhadora. Muita gente conhece a Regina Cohen, sabe da história dela, mas muita gente que está vendo a gente aqui não sabe. Então, queria que a Regina Cohen falasse um pouquinho da sua deficiência, quais a matéria que a Regina Cohen leciona. Aí já tem gente aqui dizendo, aí, Regina Cohen, parabéns. Aí, tem muita gente assistindo aqui a Regina Cohen que admira o seu trabalho também há muito tempo. Regina, fala um pouquinho de você para a gente, desde quando você dá aula. Deixa eu falar. Obrigada, Rodrigo. Realmente, eu gosto muito de você, adoro o teu trabalho. Bom, eu sou arquiteta, né? E as pessoas que estão aparecendo, eu estou vendo, eu divulguei muito como arquiteta, está cheio de arquiteta aqui me assistindo, que legal, porque eu divulguei, mas o meu círculo é maior de arquitetos. Bom, eu tenho uma deficiência física com consequência de um acidente de carro, eu já era formada como arquiteta, né? E eu fico com medo. O Hélio foi sincero, né? Na idade, mas eu já era formada e 7 anos depois é que eu sofri o acidente, né? Que aconteceu um acidente de carro. E depois de todo o processo de reabilitação, eu decidi voltar à universidade para fazer meu mestrado, meu doutorado, né? Mas me dedicando à questão da acessibilidade, porque quando eu passei por esse período de reabilitação, que eu comecei a sair na rua, né, eu comecei a ver as dificuldades e comecei a pensar que, como arquiteta, eu tinha uma responsabilidade muito grande. Foi aí que tudo começou, foi aí a minha dedicação. Realmente, Rodrigo, e concordando com o Hélio também, né, a gente é profissional, a gente é professor, mas a gente tem que atuar em todas as áreas. Eu também sou militante, eu sou da mesa diretora do Conselho Municipal do Rio de Janeiro, sou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, conselheira titular, e hoje sou conselheira internacional. Essa semana foi uma semana complicada, porque a gente está passando por um processo de eleição também no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, onde eu consegui fazer muita coisa e vamos ver se a gente continua criando uma comissão de acessibilidade. Mas na universidade, quando eu terminei meu mestrado, nossa, dar aula para os alunos é uma coisa fantástica, né? O retorno do estudante de arquitetura, para nós, né, arquitetos e para nós, pessoas com deficiência em geral, as dificuldades que a gente vive na cidade, nas edificações, nas construções, é muito grande, né? E trabalhar com aluno é uma coisa fantástica. Eu falei dessa esfera toda que eu trabalho, as nossas brigas políticas do movimento
Mas o aluno é uma coisa muito diferente, é uma coisa muito gostosa. Você vê a mudança, você vê o que eles fazem. E aí, depois do meu mestrado, já tem muito tempo, não vou falar quantos anos, mas há mais de 25 anos que eu estou na universidade. Agora me afastei um pouco em consequência da pandemia, as coisas estão mudando muito, mas continuo dando os meus cursos e minhas aulas. Mas no meu mestrado, na época, estava acontecendo o projeto Rio Cidade, no Rio de Janeiro, e eu convidei para minha banca o prefeito, era prefeito da cidade do Rio, Luiz Paulo Conde. E isso gerou um grande movimento dentro da universidade da UFRJ, né? E depois foi assim um grande sucesso a defesa, e a presença do prefeito Luiz Paulo Conde, que também era um arquiteto, gerou a vinda de várias pessoas para assistir a minha banca, né? Então, veio o reitor, veio o diretor da Faculdade de Arquitetura, e isso gerou a criação do Núcleo para o Acesso na universidade, foi o primeiro núcleo no país, né? O Rodrigo estava falando, realmente ele se tornou pioneiro e se tornou muito conhecido no Brasil todo, várias universidades começaram a implementar seus programas. Então, isso foi muito bom. E nós fomos também a primeira faculdade de arquitetura da UFRJ a implementar uma disciplina optativa ainda, né, sobre acessibilidade aos espaços, né? E isso foi muito bom. O núcleo começou a ganhar notoriedade pelo Brasil todo, pelos órgãos de pesquisa, ele começou a existir com o primeiro projeto dentro da própria universidade. Nós fizemos um levantamento enorme das barreiras. A UFRJ é muito grande, é uma universidade muito grande, mas com muitas barreiras, né? Hoje, muitas ainda existem, né? Mas evoluiu muito pouco também, né? E essa pesquisa, e a disciplina optativa e a criação do núcleo, as coisas se interligam, porque a existência do núcleo gerou um processo muito bacana dentro da universidade, porque vários alunos começaram a fazer seus trabalhos finais de graduação, começaram a surgir dissertações de mestrado, teses de doutorado, muito na área da acessibilidade. Então, isso foi muito importante, muito bacana, né? E, bom, o que mais você quer perguntar, Abrão? Tem muita coisa. Vamos, daqui a pouco volto a perguntar para você, professora Regina. Pode ficar tranquila que voltamos a falar no Rio de Janeiro. Tá bom, tá bom. Professor Pedro, conta para gente como é a sua... Peraí, Abrão, eu só queria agradecer que vocês mostraram, né? Eu falei que divulguei para os arquitetos a Tereza e a Renata, e o livro que eu vi que já estão presentes aí assistindo a gente, tá bom? Legal. Professor Pedro, e você? Conta para a gente das suas aulas, como elas acontecem, como é que tem acontecido você em sala de aula. Conta para a gente da sua experiência com os alunos, Pedro. Conta para a gente. Eu dei aula eu dou aula no NID, na verdade, por conta da pandemia, não está tudo parado, mas eu dava aula no NID, que é o Instituto Ara e Angelini, e era muito legal, porque eu era professor multidisciplinar, dava aula de leitura, eu lia para eles, eu cantava, eu falava, eu dava aula sobre África, que é minha paixão, muito legal. E as palestras, professor Pedro? Como é que acontecem essas palestras para você? Você é credenciado, inclusive, pelo Memorial da Inclusão em São Paulo, né, professor Pedro? Exatamente. Eu dou palestras sobre inclusão, mercado de trabalho e acessibilidade junto com meu pai, Guto Maia. Mas por conta da pandemia está tudo parado. Por enquanto ainda não. Mas antes eu dava palestra e se Deus quiser eu vou voltar a dar palestra. É muito legal, eu adoro. Me conta sobre o primeiro prêmio Marco da Paz. Conta para a gente como é que rolou esse prêmio, como é que foi para você receber essa condecoração, professor? Foi muito legal, assim, foi muito gratificante ganhar esse prêmio.
Eu ganhei porque eu sou um bom professor, e aí eu ganhei esse prêmio por isso mesmo. Que maravilha, que maravilha. Vamos para Petrolina com o professor Hélio. Professor, como é superar essas dificuldades do sistema de ensino, hein? A mesma pergunta para o professor Hélio, para a professora Regina também. Como é que para superar todas essas dificuldades do sistema de ensino no Brasil, professor? Olha, eu acho que participando dos eventos de capacitação do professor, questionando, não se cansando de falar que é importante que haja inclusão, que todos têm que participar igualmente, né? E que também cada professor, tendo ele aluno com deficiência ou não, ele é um sujeito de mudança, né, da sociedade, no sentido de receber o aluno, conhecer o aluno, avaliar, acreditar nele e cuidar da educação dele, mas também onde esse aluno está, na sala, nas outras partes da escola, que seja feito sempre um trabalho para que, além dele receber o conteúdo, normalmente, como todo aluno tem direito, mas também que toda a escola saiba o quanto é importante que ele esteja ali, o quanto é importante que todos participem da escola, porque todos serão adultos e todos deverão concorrer ao mercado de trabalho, provavelmente vão ter uma vida afetiva, a maioria quer constituir família, então aquele lugar é um lugar que deve ser, como é que se diz, acolhedor, né? Sem preconceito. E uma coisa que é muito importante, o Romeu Sasaki me ensinou muito, que diz o seguinte, que onde tem um aluno com deficiência, tende ao ambiente ficar melhor, porque aquele aluno que não tem deficiência, ele aprende a ter a paciência, a tolerância e ver que o seu coleguinha diferente tem que ser respeitado. Eu acho que é tudo de bom o aluno estar nas escolas todos os dias. Legal. E você, professora Regina? Bom, eu queria aproveitar, antes de falar das dificuldades, né, no ambiente de trabalho, já que aproveitar a fala do Pedro e dizer, né, eu falei que nós fomos pioneiros, eu também ganhei um prêmio pela nossa metodologia de ensino, né, minha e da Cristiane, no Núcleo Processo. Nós ganhamos um prêmio pela metodologia do ensino da acessibilidade em uma faculdade de arquitetura. Foi, assim, muito gratificante, porque assim, a gente recebe um e-mail, né? A gente não tinha toda a tecnologia que tem hoje, que já tem muitos anos, para ir para a Dinamarca. A gente recebe na segunda, na sexta, tinha que estar na Dinamarca, mas assim, muito longe, um país estava muito frio na época, mas foi assim, muito bacana. A gente ficou entre os 5 colocados com países competindo com países da Europa e vários países. Então, isso foi muito gratificante. Bom, as dificuldades encontradas, né, na universidade, na faculdade de arquitetura, antes de... Bom, eu comecei a sentir as dificuldades de acessibilidade mesmo, na própria faculdade, né? Nada se fazia, era uma coisa muito nova dentro da universidade, porque já tem muitos anos, né? E as pessoas me viam com uma certa estranheza no início, né? A minha presença dentro da faculdade de arquitetura gerou uma empatia, as pessoas começaram a... Assim, no início era um olhar muito diferente, tinham pouquíssimas pessoas dentro da universidade, da UFRJ, e, aos poucos, dentro da faculdade de arquitetura, as pessoas foram se habituando e foi ficando uma coisa natural, né? O convívio com as pessoas. Mas as barreiras continuaram existindo. A gente brigava, eu brigo até hoje, né, na UFRJ, para eliminar essas barreiras.
Como eu falei, que a gente fez um grande levantamento, né, numa universidade que é uma das maiores do país, né, federais, todas as faculdades apresentando muitas barreiras. Eu estou falando das físicas, mas depois a gente, quando começou o sistema de cotas para pessoas com deficiência, a gente viu que as barreiras eram de comunicação, de informação, eram de todas as áreas. Eu, como arquiteta, trabalhava e trabalho na questão do espaço físico, e ainda hoje ainda existem muitas dificuldades, né? Então, assim, foi muito difícil para mim entrar na faculdade. Eu vivia assim, tinha um lugar que eu conseguia colocar 2 vagas, eu dirijo meu carro, né? Gostei das propagandas, Rodrigo. Estou precisando trocar de carro, estou precisando trocar meu carro. Mas e consegui 2 vagas especiais próximas da entrada da Faculdade de Arquitetura, que nunca eram respeitadas. Aí tem uma questão também cultural, que a gente sabe que existe na cidade, mas numa universidade, o mais grave é que era um lugar onde ficavam os carros oficiais, os carros dos reitores, dos motoristas, e eles paravam na rampa que eu consegui colocar próxima da vaga para entrar. E, assim, era uma briga constante, né? E o velho papo, a velha história, né? Os motoristas, quando eu chegava, chegou a Regina, chegou a arquiteta cadeirante, e eu brigava, sempre briguei muito, né? Então, assim, eu tinha, assim, parece que na minha testa a palavra acessibilidade. Nem sempre eles saíam com naturalidade, eu tinha que pedir, chamar, buzinar para que alguém viesse, tirasse, porque eu não conseguia passar realmente, né? E carros oficiais era muito mais grave quando não eram outros carros, né? Então, sempre foram muito grandes as dificuldades, a gente teve fases muito difíceis, quando teve um incêndio, o meu núcleo ficava no 4º andar, fica no 4º andar, da Faculdade de Arquitetura, eu e a Cristiane, né, minha amiga arquiteta, coordenamos, e quando teve incêndio, os elevadores ficaram sem funcionar. Meu Deus! E aí, assim, eu tinha que me reunir com os estagiários, a gente sempre teve estagiários, a gente teve patrocínio de órgãos de pesquisa, no térreo, no andar de baixo, em frente ao barro, ou arrumava... E, assim, a reivindicação foi muito grande. Eu pedia para o reitor, vamos mudar, arruma uma sala, um projeto tão grande. Se não tiver lugar na Faculdade de Arquitetura, vamos para outro prédio, sabe? Isso precisa ser resolvido e nunca foi resolvido durante 3 anos, e o desgaste foi muito grande, mas o núcleo existe e é muito conhecido, mas as barreiras ainda são muito grandes, e poderia falar de várias barreiras, né? Bom, o Pedro é bem jovem ainda, né? O Pedrão é bem jovem, não tem tanta, não passou por tanta coisa. Você, o Regina e o Hélio, devem ter passado muitas dificuldades no início da vida de vocês como professores, né? Dificuldades não só de acessibilidade, não de acesso, mas dificuldade até de aceitação também por parte de pais de alunos, por parte da própria escola. Como é que foi isso, Regina, e como é que foi, Hélio? Vocês sentiram dificuldade ou, pelo contrário, pelo fato da deficiência de vocês, os caminhos se abriram mais? Como é que foi? Eu senti muita dificuldade. Depois eu passo para o Hélio já, né? Eu já falei que, na verdade... eu me sentia, no início, como um ET mesmo, né? Porque, como tem muito tempo, eu não quero revelar a minha idade, mas, bom, o Hélio já revelou 58, eu estou com 62, já sou 60 a mais, né? Já estou acima, já estou no... Durante a pandemia, diz que acima de 60 você já está no nível de risco, né? Mas tem 62 anos, mas no início era assim, me sentia uma estranha mesmo, né? Bem diferente. Mas o processo foi aos poucos, as pessoas foram me aceitando e foram aceitando a deficiência e começaram a aceitar outras deficiências também. No meu caso, a cadeira de rodas era uma novidade dentro de uma faculdade de arquitetura, né? E os companheiros de trabalho, Regina e Hélio, como é que era o relacionamento, e como é que né? E como é que foi no início o relacionamento de vocês com os outros professores? Como é que era isso? Como é que o corpo docente da escola, da universidade, via vocês também?
sendo Então, pessoas ele quer falar um profissionais. pouco para depois eu falar de novo? Quero sim. Veja, quando eu passei no concurso em 2002, eu andei, vamos dizer, procurando, primeiro, as escolas que tinha, né, a vaga, no caso, para professor de matemática, eu andei, digamos, em 3 escolas diferentes, claro, de preferência que fosse um pouco mais perto da minha casa, porque eu sou tetraplégico, então eu preciso que alguém me leve. Essa função, inclusive, é feita pela minha esposa, que me leva e me traz diariamente. E veja, e nessa procura da escola, digamos, mais acessível, aliás, nas escolas que seriam mais perto de minha casa, eu estive numa que eu fui visitar, mas eu senti uma grande preocupação por parte do pessoal da escola, da secretaria, dos professores, né? Então, eles questionavam não na minha frente, porque talvez por uma questão de educação não fizeram isso, mas entre eles se preocupavam, mas como é que essa pessoa pode dar aula assim, tetraplégico, como é que ele vai dominar os alunos? Então, houve essa uma preocupação enorme, né? E eu até acabei não ficando nessa escola, não foi nem por isso, mas porque ela tinha grandes problemas de acessibilidade. E numa outra escola, interessante que já foi um pouco diferente. Eu lá, visitando tal, e a questão já foi diferente. Já foi o pessoal perguntando o que é que a gente pode fazer para ficar aqui acessível, como é que a gente pode ajudar. E foi até interessante, porque na escola que eu fiquei, essa ali, Araújo, durante 10 anos, lá tinha um degrau enorme, tinha dois obstáculos que o próprio diretor se prontificou nem esperou que a rede municipal fizesse. Ele, mas vamos fazer aqui. Tem um dos alunos aí é pedreiro e já, no outro dia, já se providenciou uma pequena rampa que não tinha. Ou seja, houve uma preocupação também na segunda escola, mas, ao mesmo tempo, já perguntou como é que a gente pode adaptar, enfim. Foi interessante. E foi lá onde eu, por 10 anos, eu lecionei e foi muito bom. Agora, em relação à aula de reforço, não, nunca tive assim nenhum problema. Eu dava aula o dia todo, às vezes a 2, a 3 ao mesmo tempo, então não havia nenhuma reserva com relação a alunos, não. Acontecia muita coisa engraçada, não dá para contar aqui. Opa! Mas assim... Opa, coisa engraçada é sempre bom. Não, mas eu posso, por exemplo, colocar aqui um caso interessante, porque quem dá aula de reforço sabe que não tem formalidade entre, né, o aluno, pelo menos normalmente não tem, é uma coisa descontraída e tal. E eu estava dando aula para um menino de 13 anos e teve um momento que eu fiquei parado e ele estava ali resolvendo algumas questões, né? E, de repente, eu murmurei para ele assim, olha, ontem eu fui lá para a festa do São João, né? Aí ele olhou assim e disse, como você foi para a festa do São João? Acho que ele viu de cadeira, né? E achou complicado eu ter ido para a festa. Eu digo, fui. Aí ele disse, e foi com quem? Eu disse, eu fui com minha namorada. Ele olhou, se admirou mais ainda. Foi com quem, rapaz? Não, eu fui com minha namorada. Aí ele olhou, aí disse assim, deve ser uma velha, né, sua namorada? Aí eu disse, não, ela é mais nova que eu. Aí disse, então só pode ser um trubufu. Imagine, né? Então, assim, acontecia de vez em quando coisas assim, mas que depois, claro, a gente explicava direitinho e com o tempo das aulas, essa digamos, imagem que ele tinha de uma pessoa com deficiência mudava completamente depois de alguns Isso momentos, que é bacana. Depois de alguns idades. O Pedrão, e no seu caso, quando você chega para dar aula, acho que o pessoal acha que chegou um aluno novo, né? Não, na verdade eu dou aula para pessoas com deficiência, lá no Instituto Yara Angelini, lá no NID, e é muito legal, porque eu dou aula de leitura, eu dou aula de África, que é a minha paixão. E os seus alunos são mais velhos ou mais novos que você? É uma delícia. Tem de 14 a 40, é muito legal.
É muito bacana. Eu gosto bastante de dar aula. Mas agora, por conta da pandemia, ficou tudo parado, né? E o pessoal de lá se respeita como professor? Com certeza, eles me respeitam muito, eles me adoram e eu adoro eles. Não tem como não gostar de você, né, Pedrão? Não tem jeito. Verdade, verdade. Verdade, com certeza. Tá vendo? Ainda além de tudo, é modesto ainda o menino. Ô, Abrão, tem muita gente mandando recado aí, tem gente mandando beijo, mandando abraço pro pessoal. Fala um pouquinho do pessoal que está assistindo a gente aí. Tem sim. Vamos tentar mandar uma boa noite para todo mundo por aqui. A Milda Saragossa Ramos, a Luísa Calisto, a Roseli Mancini, lá de Curitiba, também ligadinha na nossa live. O Antônio Celso Ramos por aqui. Rosmari Longo, parabéns aos professores, ótimas participações. O Lívio Souza, a Tereza Balbino, deixa eu passar por aqui, a Renata Lilian de Oliveira. Aí, Regina Corrêa diz a Renata. Aí, Esses três são arquitetos. A Bília Bezerra, a Ivone Voiski, lá de Uberlândia, da Aparu, Uberlândia, Minas Gerais. Olha Que aí, live que legal. maravilhosa. Parabéns a todos, não só pelo dia de hoje, mas pela luta pela inclusão, no momento difícil que o país vem lutando. Marcos Antônio dos Santos, Nélita Araújo, a professora Isa está com a gente por aqui, muita gente por aqui, Rodrigo, muita gente, Muito dando legal. boa noite para todo mundo nessa live tão especial de 15 de outubro. E pena que essa nossa live especial está chegando ao final. Eu queria que, agora no final, começando pela Regina, vocês deixassem, Regina, aí uma mensagem para os seus alunos, para os professores, para esses grandes mestres do Brasil inteiro, com e sem deficiência, que estão assistindo a gente agora, e você, com toda essa sua experiência, aí, mandasse um recado e deixasse sua mensagem final para todo esse povo, nesse dia tão especial. A gente tem um recado muito grande, eu teria muito mais coisas para falar, a experiência como professora, como coordenadora de um grupo importante na Faculdade de Arquitetura fantástica, né? E meus amigos me assistindo, acabei de ver o livro, eu adoro ver a cara dos arquitetos, né? Curtindo, mas a mensagem que eu gostaria de dizer é que, bom, no início a gente falou o que o Hélio falou, né? A gente tenta, nas várias esferas da nossa vida, nos conselhos municipais, na militância, no movimento, nas palestras, também dou muita palestra do Brasil e fora do Brasil, no exterior, né? Tudo isso é muito gratificante, mas, para mim, o grande retorno é dos estudantes. A gente briga com o prefeito, a gente briga com o governador, com o vereador, né? A gente agora está em fase de eleição, mas os alunos, para mim, é o grande retorno. Quando eu vejo alunos, assim, para mim, o futuro, assim, eu acho que o Brasil evoluiu muito em muitas questões, na legislação, nas normas técnicas, a gente tem a Convenção, a Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem vários documentos muito importantes, mas o retorno dos alunos é uma coisa, eu acho que é o grande efeito multiplicador para o futuro. Quando eu vejo estagiários meus que se formam e que eu tenho notícia, passei no concurso, e, assim, num concurso profissional para um cargo completo, né? Já estava formado, né? E já tive, assim, vários retornos e narrativas de que o diferencial foi o aprendizado na acessibilidade. Uma aluna minha, uma ex-aluna que já era arquiteta, ela precisava trabalhar, fez concurso para o Banco do Brasil e entrou num cargo administrativo. Pintou uma vaga para arquiteta, ela ganhou pelo diferencial na acessibilidade. Então, isso é o grande retorno. Então, eu fico muito feliz, eu acho que, como a gente caminha muito lento, né, eu acho que o Brasil devia evoluir mais, eu acho que não pela minha idade, eu acho que eu estou vendo muitas mudanças, mas eu acho que a grande, grande mudança está no futuro desses futuros profissionais, esses alunos que hoje são alunos, e no meu caso, como arquiteta, vão ser os futuros profissionais que vão mudar as cidades, as edificações e tudo isso. Esse é o meu recado. Isso aí, obrigado, Regina. Olha, eu queria, falando em recado, eu acabei de receber um recado aqui, lá da Débora Seabra, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. A Débora, que tem síndrome de Down,
E ela foi a primeira professora do Brasil com síndrome de Down, né, Abrão? E ela deu um problema no celular da Débora, que estava fazendo transmissão com a gente aqui, e a mãe dela acabou de mandar uma mensagem aqui para a gente que teve um problema no celular, é isso? Isso mesmo, Rodrigo. Infelizmente, a Débora começou a participação dela conosco no segundo bloco, caiu o sinal com a Débora, tentamos retomar, mas infelizmente não conseguimos. A Débora, que está lá no Rio Grande do Norte, Natal, né? Grande Débora, mas não vai faltar oportunidade, não. Nós vamos ter outras lives e Débora, vamos convidar esse pessoal todo de novo. Parabéns, Débora, por esse seu exemplo, viu? O Hélio, Peraí, Rodrigo, só um minutinho. Bom, eu quero dizer que eu estou super feliz, eu estou adorando essa live, né? Nada melhor para uma arquiteta professora, e estou me sentindo muito feliz de estar aqui com vocês. A gente é que está feliz de estar contigo. Tá bom? Foi, assim, bem bacana. A gente que está feliz de estar contigo. O Hélio, conta um pouquinho para a gente aí, deixa seu recado final, manda aí o seu recado para os seus alunos, para os outros professores com e sem deficiência que estão vendo a gente aqui agora. Sua mensagem final. Rodrigo, são três mensagens rápidas. A primeira é de agradecimento, porque eu sou um leitor de revista, né? Estou aprendendo muito com o que vocês produzem. Já tive a oportunidade de ser ajudado por vocês enfim, no evento que eu ia participar aí, e fico muito grato por isso. Aproveito para registrar. Segundo, eu não falei aqui, mas eu tenho uma experiência nos últimos anos de trabalhar na formação dos professores, né? Que é o que eu estou fazendo ultimamente. Então, quero mandar um abraço para os professores do atendimento especializado de Petrolina, eu faço parte do grupo que faz a formação desses professores, e parte deles, inclusive, pelo menos uma professora está assistindo, que eu já vi, a professora Abília, né? E a última é mandar uma mensagem geral, acho que eu creio que eu falo em nome de todos os amigos, é que sobre a nova política, pedir às autoridades que olhem com carinho essa nova política, revisem ela completamente, porque praticamente todas as pessoas envolvidas, pais, professores e educadores, observam vários equívocos, e em nome deles, eu peço para as autoridades que revejam essa política. Tem milhares de educadores, de pessoas com deficiência, que podem opinar, e ouçam essas pessoas, que essa política só vai melhorar. É só essa minha mensagem final. É isso aí. Muito obrigado, professor. Muito boa mensagem. E, Pedrão, queria que você deixasse sua mensagem final para todo mundo que está vendo gente aqui, seus alunos e outros professores por esse país afora aí com e sem deficiência. A minha mensagem é não desistir, ter força para continuar. E agora eu tenho uma homenagem para vocês. É um texto que eu fiz na oficina dos mestrais que eu vou falar ele agora. Não é só o sol que guarda no rosto o dom e o charme de brilhar. É ser diferente, é fazer o sorriso suar pelo rosto, é ser mais alegre, é fazer dos segredos os passos sombrios, pausados e desajeitados. É ser especial, não basta ser homem. Crescer na matéria, tem que envelhecer, brincando de roda até morrer. É ser imortal, dar vida ao sonho, o sonho e a arte. Parabéns, Pedrão, parabéns. Muito bom, obrigado, Pedro. Obrigado mesmo, viu, pela sua participação. E olha só quem chegou aí de última hora, a Débora Seabra, conseguiu voltar, hein, Débora? Obrigado, viu, Débora? Desculpa, deu problema no seu telefone aí, mas que bom que você voltou para poder pelo menos dar um tchau para todo mundo, né? Já que a nossa live chegou ao fim, você chegou no finalzinho, mas a gente estava falando de você agora há pouco, a primeira professora com síndrome de Down no nosso país. Eu queria que você deixasse o seu recado para seus alunos e para todos os professores desse país com e sem deficiência, Débora. Vamos lutar pela inclusão e provar que o decreto 10.502 é do governo federal. É contra a Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência.
e a Lei Brasileira da Inclusão. O meu sonho é de ver todos incluídos. E não desisto dos meus sonhos. É isso aí. Obrigado mesmo, obrigado pela sua participação, obrigado pela participação de todos, obrigado Ana Paula, obrigado Abrão, obrigado Marcos, obrigado professor Neivaldo, obrigado a Débora Seabra, obrigado a Regina Cohen, Pedro Rosengarten, obrigado ao professor Batista, professor Hélio e a todos vocês que assistiram a gente até agora então. Obrigado e até a próxima. Obrigado, até a próxima, Rodrigo. E obrigado, tchau, gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.